Olá, muito boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal das Casas Irmãs Jesus e Jacó. Que nós possamos, na noite de hoje, ter uma noite de aprendizado, um encontro produtivo, onde nós possamos ter o conhecimento de novas informações na doutrina espírita, no olhar, espiritual, e que nós possamos com isso refletir e melhorar a cada dia, que é o nosso objetivo, melhorar como ser humano, melhorar como espíritos que somos. E na noite de hoje nós vamos ter a nossa querida irmã Kátia Guerreiro, que vai falar sobre o tema esquecimento do passado, que foi o tema escolhido do Livro dos Espíritos. Mas antes de passar a palavra a Kátia, vamos fazer a nossa vibração planetária, mentalizar o nosso planeta. Em primeiro lugar, agradecer, Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, tendo a chance de fazer tudo que nós nos propomos na preparação reencarnatória, na nossa fase antes dessa encarnação. Então, vamos agradecer a Deus por essas bênçãos e vamos também pedir pelo nosso planeta, pedir para a misericórdia de Deus, ser complacente com essa humanidade que está tão adoecida, tão perdida moralmente, psicologicamente, as emoções desequilibradas. O planeta acaba sentindo esses reflexos desse desequilíbrio, muita violência, não só física, mas a violência energética também, porque o nosso planeta, que é feito da energia, de energia, está sentindo muito, apesar de ter muita beleza, muita energia da natureza ainda preservada, mas nós estamos também vendo o quão está maltratado o nosso planeta. Então, que a equipe espiritual, o Mestre Jesus, que é o governador do planeta Terra, que ele não desista da gente, que derrame muita luz sobre todos nós, para que assim nós possamos sempre nos sentirmos fortalecidos no bem, em fé, com muita fé, que nós vamos passar por essa turbulência e dias melhores virão. Então, que a esperança em dias melhores nunca se acabe, pois temos a certeza do amparo divino e que o nosso planeta seja cada vez mais abençoado, pois é um planeta de muita luz, muita coisa boa, Quando a gente para admirar a natureza, a gente vê a presença de Deus em tudo, na pequena flor, nos animais, nas árvores, no sol, no céu. Então tudo isso é o trabalho de Deus, é a mão de Deus. Então, que Ele nos abençoe cada dia mais, que derrame muita luz sobre toda a humanidade. Então, meus irmãos, vamos nesse clima de oração e de desejo que tudo dê certo, é que nós vamos começar os trabalhos da noite de hoje, no nosso encontro virtual, para que, dentro desse contexto, que nós possamos fazer a nossa parte, sempre com doação de muito amor e boa vontade. E assim, passo a palavra para a nossa irmã Kátia, para que ela
nos traga as reflexões da noite de hoje e que tenhamos todos um bom aprendizado. Catinha, é com você a palavra. Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras, né? Durante o mês de maio nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos e na noite de hoje nós falaremos sobre esquecimento do passado. Tema bastante interessante, né? Quando a gente entra logo na doutrina espírita, é um tema que desperta a nossa curiosidade, né? Reencarnação, e a pergunta por que nós lembramos das vidas passadas, né? E por que Deus permite que retornemos à Terra sem recordar claramente quem fomos, o que fizemos, quais caminhos percorremos, né? E muitas pessoas acreditam que essa lembrança do passado espiritual resolveria conflitos atuais. Outras imaginam que seria mais fácil compreender as dificuldades da vida se tivéssemos plena consciência das existências anteriores. Mas a doutrina espírita nos apresenta uma visão sábia e consoladora. Segundo o Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 392 a 399, o esquecimento do passado não é castigo, nem limitação da alma. Eu aconselho a quem tem interesse nesse assunto ler completamente a íntegra das questões e das respostas 392 a 399, né? Então, o esquecimento passado, na realidade, é uma providência misericordiosa de Deus e é destinado ao nosso progresso espiritual. A vida corporal, ela funciona como um novo capítulo da nossa jornada evolutiva. O espírito renasce trazendo conquistas morais, intelectuais, mas sem o peso completo das recordações. Esse véu temporário protege o ser humano e favorece novas oportunidades de crescimento, né? Então, na verdade, gente, o esquecimento do passado é misericórdia divina. Afinal de contas, todo cristão, e especialmente o espírita, sabe que Deus nada faz sem uma finalidade útil. Então, se esquecemos o passado espiritual durante a encarnação, é porque isso vai atender às necessidades da evolução humana. Quantos sofrimentos carregaríamos, pensem bem, se recordássemos integralmente os nossos próprios erros? Muitas vezes, nós mal conseguimos lidar com os pequenos equívocos da existência atual. Imagine se tivéssemos consciência exata de todas as faltas cometidas ao longo dos séculos e outras encarnações, né? Talvez se nós fôssemos consumidos pela culpa, talvez perdêssemos a vontade de coragem e a vontade de recomeçar, né? Medo de errar novamente, né? Por outro lado, se nos lembrássemos de posições de destaque, como riquezas, títulos, poderes conquistados em outras vidas, o orgulho poderia dominar novamente nossas atitudes. Não é verdade? Já pensou? Se lembrássemos, eu fui rei, fui rainha, fui príncipe, princesa. Hoje eu sou um simples operário. O que é que o orgulho poderia fazer comigo nessa situação de lembrança, né? Então, o esquecimento do passado, ele atua como equilíbrio providencial. Impede que o remorso excessivo nos paralise e evita que a vaidade nos desvie. E Deus oferece ao espírito a oportunidade de reconstruir-se sem o peso esmagador das lembranças completas. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma explicação extremamente profunda. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. E essa resposta demonstra que a limitação temporária da memória espiritual não representa perda, representa proteção, né? E na questão 392, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E os espíritos respondem, explicando que o homem não poderia suportar a recordação integral das existências anteriores. E a resposta ainda afirma que o esquecimento faz com que o homem seja mais senhor de si. E isso é uma questão que merece reflexão. O que é ser mais senhor de si, né? Significa possuir maior liberdade moral para agir no presente, sem estar constantemente aprisionado às recordações antigas.
o espírito recebe então oportunidade de novas escolhas. Imagine duas pessoas que foram inimigas graves em outras existências. Se ambas renascem recordando exatamente as agressões sofridas, talvez jamais conseguissem reconstruir qualquer relação. O esquecimento vai criar o espaço emocional para o perdão, para a reaproximação, para a concórdia. E da mesma forma, espíritos que abusaram do poder ou da inteligência em vidas anteriores podem reencarnar em situações simples, justamente para desenvolver o quê? A humildade que não souberam ter quando tiveram poder e alta inteligência, né? Então, sem as lembranças diretas do passado, eles conseguem se adaptar melhor às experiências ego-educativas da nova experiência, né? Da nova existência. Então, o passado vai permanecer gravado no espírito. Esquecer não significa apagar. A doutrina espírita ensina que nada se perde. As experiências vividas permanecem registradas na consciência profunda do espírito. Carregamos tendências, habilidades, sentimentos e inclinações. Muitas crianças revelam talentos extraordinários desde cedo. Vemos crianças pequenas falando várias línguas sem nunca terem tido um aprendizado, tocando instrumentos divinamente sem nunca terem sido apresentados ao estudo desses instrumentos, né? Outras, no entanto, demonstram medos intensos sem explicações aparentes, né? Existem pessoas que sentem afinidade imediata por determinado idioma, cultura, conhecimento, atividade. E também encontramos antipatias espontâneas, dificuldades emocionais e aparentemente sem causa atual, mas só aparentemente sem causa. Atual, sim, não temos, mas no passado, que não apagamos, apenas esquecemos temporariamente, sabemos quais são as causas, né? Então, o Espiritismo explica que muitos desses aspectos podem refletir experiências acumuladas em existências anteriores. Não se trata de punição, trata-se de continuidade natural da vida do espírito. Cada existência acrescenta aprendizado e cada experiência deixa marca, né? Cada escolha vai produzir consequências educativas e a consciência espiritual vai guardar tudo aquilo que realmente importa para o nosso processo evolutivo. Então, nas provas da vida atual, muitas vezes perguntamos: por que estou passando por isso? Por que certas dificuldades parecem tão pesadas? E a doutrina espírita vai nos ensinar que as provas da existência atual não surgem por acaso. Não surgem por acaso. Frequentemente, representam oportunidade de ajuste, de crescimento e de amadurecimento espiritual. Isso não significa que toda dor seja castigo. O sofrimento pode nascer também das próprias escolhas atuais, das imperfeições humanas, das necessidades educativas do espírito ou das consequências naturais de atos anteriores. O que é importante, meus irmãos, é compreender que Deus jamais abandona seus filhos. As experiências difíceis possuem finalidade educativa. Muitas vezes, aquilo que hoje enxergamos como problema será no futuro um instrumento de transformação espiritual. O espírito evolui através das experiências passadas e atuais. E o esquecimento do passado vai permitir enfrentar as provas sem desespero excessivo, né? E aí entram os reencontros familiares, que é um dos pontos mais emocionantes da doutrina espírita. É a compreensão da família como reencontro espiritual. Pais, filhos, irmãos, companheiros frequentemente já conviveram em outras existências. Muitas vezes retornam unidos por laços de amor, necessidade de reparação, compromissos assumidos anteriormente ou oportunidades de reconciliação. E isso nos explica porque determinados vínculos familiares são tão intensos. Há famílias marcadas por profunda harmonia, outras enfrentam desafios constantes. E o Espiritismo nos convida a enxergar essas relações sob perspectiva espiritual. Nem sempre os conflitos familiares representam punição.
frequentemente são simplesmente oportunidades preciosas de aprendizado. O filho difícil pode ser antigo desafeto necessitando de acolhimento. O pai severo pode estar reaprendendo a amar. A mãe superprotetora talvez esteja corrigindo antigas omissões. Quando compreendemos isso, passamos a olhar os relacionamentos com mais compaixão. E o esquecimento, meus irmãos, favorece o perdão. Talvez essa seja uma das funções mais belas do esquecimento do passado. Se lembramos claramente de todas as dores sofridas em vidas anteriores, provavelmente carregaríamos ressentimentos profundos. Imagine só reencontrar alguém sabendo exatamente que aquela pessoa lhe causou sofrimento grave em outra existência. Seria muito difícil reconstruir o afeto. O esquecimento funciona como oportunidade de renovação. Deus concede aos espíritos nova chance de convivência. Antigos inimigos podem retornar como familiares. Antigos rivais podem reaprender o amor. O perdão torna-se possível porque as lembranças não permanecem dominando a consciência cotidiana. Jesus nos ensinou o amor aos inimigos, justamente porque sabia da necessidade de reconciliação espiritual. Cada existência oferece novas possibilidades. Cada reencontro pode transformar ódio em compreensão. E a curiosidade sobre as vidas passadas é interessante porque vivemos uma época que muitas pessoas demonstram fascínio por regressões e lembranças de vidas anteriores. Embora existem fenômenos espirituais legítimos, a doutrina espírita recomenda equilíbrio e prudência. Não é essencial descobrir quem fomos. Na maioria das vezes, isso pouco acrescentaria a nossa transformação moral. E ainda existe um risco importante, a vaidade espiritual. Muitas pessoas desejam acreditar que foram personagens famosos, sacerdotes importantes, reis, rainhas, figuras históricas relevantes. Entretanto, a verdadeira evolução espiritual não depende da posição ocupada em outras existências. O que importa, gente? Como pensamos hoje, como tratamos o próximo hoje, como lidamos com nossas imperfeições hoje e enquanto estamos dispostos a nos melhorar hoje. É a valorização do presente. É na vida atual que construímos o futuro espiritual. Então, a importância da vida presente é total. Mais importante do que perguntar quem fui, é perguntar quem sou agora, o que preciso melhorar, que tipo de espírito estou me tornando. O presente é o verdadeiro campo de trabalho da alma. Não podemos modificar diretamente o passado, mas podemos transformar o futuro através das escolhas atuais, do presente. Cada pensamento influencia a nossa caminhada. Cada atitude constrói consequências. Cada gesto de amor amplia nossa luz interior. Somos convidados à responsabilidade moral. Não basta conhecer a teoria da reencarnação, gente. É preciso utilizar esse conhecimento para desenvolver paciência, cultivar humildade, aprender a perdoar, combater o egoísmo, praticar a caridade, melhorar-se emocionalmente e aproximar-se dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, gente, Jesus é a renovação espiritual. Quando observamos os ensinamentos dele, percebemos que seus ensinamentos sempre estejam voltado para a transformação íntima. Ele ensinou amor, misericórdia, compaixão, perdão, humildade, renovação espiritual e moral. E ele compreendia profundamente a realidade espiritual do ser humano. Sabia que o espírito necessita de oportunidades sucessivas para poder crescer. E a reencarnação oferece justamente essa possibilidade. E o esquecimento temporário do passado favorece a renovação interior. Cada existência é uma nova oportunidade concedida pela misericórdia divina. Ninguém está condenado eternamente aos próprios erros. Sempre existe possibilidade de recomeço. O esquecimento do passado é a esperança. O Espiritismo é doutrina consoladora.
Eles nos mostram que a vida não termina na morte, mas mostra também que nenhuma existência é inútil. Mesmo sem lembrar claramente das existências anteriores, trazemos dentro de nós experiências passadas, aprendizados passados e a consciência que adquirimos no passado. A capacidade de amar, o potencial infinito de evolução. E a cada reencarnação, o espírito recebe novas oportunidades. Deus não exige perfeição imediata. O progresso acontece gradualmente. Por isso, não devemos desanimar diante das dificuldades, nem nos revoltar diante das provas, nem perder a esperança diante das próprias imperfeições. Somos espíritos em aprendizado e Deus, em sua infinita sabedoria, concede exatamente as experiências necessárias para a nossa evolução. E qual é a conclusão disso, gente? O esquecimento do passado não é falha da memória espiritual, é mecanismo de proteção, é expressão da misericórdia divina, é oportunidade de recomeço. Sem esquecimento, muitos de nós carregaríamos dores insuportáveis, ressentimentos profundos, orgulho excessivo. Deus, porém, permite que renasçamos com novas possibilidades. A consciência guarda aquilo que realmente importa para o nosso progresso. Por isso, mais importante do que descobrir quem somos é compreender quem desejamos ser. E o presente é o instrumento mais valioso da evolução. Cada dia é nova chance de crescimento. Cada relação humana oferece oportunidade de aprendizado. Cada dificuldade transforma-se em degrau para a nossa ascensão espiritual. Que possamos utilizar a bênção do esquecimento para viver com mais serenidade, mais amor e mais responsabilidade diante da vida. E que jamais esqueçamos a grande lição trazida por Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare. E muito obrigada pela escutatória de todos. Muita paz, muita luz no nosso caminho. Que assim seja. Catinha, muito obrigada pelas palavras, pela reflexão trazida, pelos conhecimentos a mais, porque nunca a gente deixa de aprender um pouco. Por mais que a gente já tenha lido, né, os trechos do Evangelho, mas cada momento que a gente faz uma nova leitura, nós temos um olhar diferente, né, porque sempre estamos em transformação. Então, quando lemos um texto, uma mensagem, e meses depois a gente volta a ler, a gente vai ter outro olhar, outro entendimento, porque a gente está sempre em transformação, não é? Então, que essas reflexões nos sirvam para que a gente possa realizar, né, dentro das nossas condições e nos esforçar, não é? Porque nada acontece sem o esforço, sem o desejo de melhorar, sem a vontade que movimenta, né, a nossa mente. E o espírito precisa disso. Então, muito obrigada pela reflexão e vamos passar agora para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é o atendimento espiritual. Então, vamos nesse momento nos recolher a um local de muita tranquilidade, de muito silêncio, onde nós possamos colocar uma garrafinha de água ou um copo de água ao nosso lado, onde os fluidos vão ser depositados, colocados pela equipe espiritual responsável pelo trabalho, que já desde cedo já estão fazendo esse acompanhamento de cada um de nós. Então, a água é importante, faz parte do tratamento e vamos tentar acalmar a nossa mente, relaxar o corpo, descansar sempre a postura das costas, o corpo ficar bem apoiado
e fechar os olhos. Fechar os olhos porque a gente consegue ficar mais concentrado, relaxado, e com isso, com essa postura, a gente ficar mais receptivo. As nossas antenas psíquicas vão ficar mais fortalecidas, mais conectadas com a energia que vai ser colocada em cada um de nós que está fazendo o tratamento espiritual. Então vamos rogar, em primeiro lugar, a Deus que esteja conosco nesse momento, que esteja presente em cada residência, em cada lar, em cada espaço que nos encontramos nesse momento. Que Ele derrame muita luz, muitas bênçãos, energias salutares, que a equipe amorosa dos trabalhadores também possam ser envolvidas nessa luz. E assim nós vamos percebendo que o nosso corpo começa a ficar mais relaxado, mais calmo. E vamos mentalizar uma estrela. Uma estrela que irradia muita luz. Aquela luz dourada. Aquela luz que simboliza a presença do Mestre Jesus. E essa estrela, nesse momento, encontra-se à nossa frente. Em frente ao nosso rosto. E ela está irradiando muita energia positiva. E cada ponta dessa estrela está saindo raios de luz que está sendo espalhado em volta de cada um de nós. Essa energia de saúde, energia que vai limpando o ambiente, fazendo a troca energética das energias deletérias, as energias negativas, e todo o ambiente em volta está sendo transformado. Está se elevando a esse padrão vibratório, e essa energia vai nos envolvendo também. Vai nos envolvendo os nossos chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco. E essa luz vai se espalhando por todo o nosso corpo. É feito nesse momento uma troca energética. A troca energética dentro do nosso corpo físico, do nosso perispírito. E ao mesmo tempo está havendo uma limpeza energética em todo o ambiente. Nossos amigos trabalhadores, que são responsáveis por isso, eles estão retirando essas energias negativas, de preocupação, de angústia, de doença. Estão retirando essas energias e, ao mesmo tempo, fazendo uma transfusão, colocando no lugar energias positivas de alto padrão vibratório. Com isso, todas as células do nosso corpo estão sendo beneficiadas. Todas. O nosso corpo físico está sendo reabastecido. É como se fosse uma recarga de energia. Como se a nossa bateria espiritual estivesse bem fraquinha, em baixo nível, e agora ela começa a se elevar.
E essa estrela vai ficando mais radiante, mais forte essa luz que sai da estrela. Vai ficando mais forte e vai se dilatando e vai se espalhando. E nós vamos sentindo uma tranquilidade, uma paz diferenciada. A nossa respiração começa a ficar calma, tranquila, os músculos vão ficando relaxados e a nossa mente descansa. Descansa das preocupações, descansa das angústias e começa a não pensar em nada nesse momento. E vamos só sentindo a tranquilidade tomando conta. E assim, nessa sintonia, os irmãos espirituais que estão aqui ao nosso lado estão dando um passe energético em cada um de nós. Cada um que está aqui conectado nesse momento. E estão recebendo um passe refazedor e colocando energias para que nós possamos à noite dormir tranquilamente, repousar o nosso corpo com tranquilidade e o nosso espírito com certeza estará calmo também. E assim vamos agradecendo a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus pela presença em nossas vidas, agradecendo pela doutrina espírita consoladora que tanto nos conforta e nos faz seguir adiante, com passos firmes nessa caminhada para a melhoria espiritual. Vamos agora abrindo os nossos olhos e vamos percebendo que a presença dos nossos amigos, a presença da espiritualidade do bem, ela é real. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando essa segunda etapa, pedindo a Deus muita misericórdia para cada um de nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos acolha, nos ampare e nos dê uma semana de muita paz. Que assim seja, meus irmãos. E até a próxima.